Olá! Nessa análise, a gente vai desvendar o processo biológico que torna cada ser vivo geneticamente único. A gente está falando da meiose, a engrenagem por trás de toda a diversidade da vida. Já parou para pensar nisso? Por que irmãos que vêm dos mesmos pais podem ser tão diferentes um do outro? Bom, a resposta está num processo de divisão celular que é, ao mesmo tempo, fascinante e super complexo. É ele que embaralha as cartas genéticas, sabe? Ele pega o que a gente herda e cria combinações totalmente novas. Vamos entender como é que isso funciona? Ok, para começar, vamos entender a razão de ser da meiose. Qual é a missão dela? Por que ela é tão fundamental para um organismo? O conceito-chave aqui é esse. A meiose é uma divisão reducional. O que isso quer dizer? Basicamente, ela pega uma célula com um número completo de cromossomos e, no final do processo, entrega as células com exatamente a metade desse número. É um passo essencial para a reprodução. Olha só, o processo todo começa com uma célula chamada diploide. Di de 2. Ela tem dois conjuntos de cromossomos. O grande objetivo da meiose é transformar essa célula em células haploides, que têm só um conjunto. No caso dos humanos, por exemplo, o número de cromossomos cai de 46 para 23. Então, o ponto principal é este. Nos animais, a meiose existe para formar os gametas, os espermatozoides e os óvulos. Nas plantas, para formar esporos. Ou seja, é um processo totalmente focado em reprodução, bem diferente da mitose, que serve mais para o crescimento do corpo e para consertar tecidos. Agora sim, vamos entrar na primeira grande fase, a meiose 1. É aqui que a maior parte da complexidade e, vamos dizer, da mágica genética realmente acontece. E dentro da meiose 1, a prófase 1 é a verdadeira estrela do show. Ela é, de longe, a etapa mais longa e, sem dúvida nenhuma, a mais importante. Sabe por quê? Porque é aqui que a variabilidade genética é criada. E o evento mais espetacular que acontece nessa fase tem nome. É o crossing over, ou permuta gênica. É nesse momento que a verdadeira mistura, o verdadeiro embaralhamento genético rola. A ideia é a seguinte: durante o crossing over, os cromossomos que a gente herda do pai e da mãe trocam pedaços entre si. Literalmente trocam segmentos. Isso significa que o cromossomo que vai parar num gameta, ele não é mais o cromossomo original do pai ou da mãe, ele é uma mistura. E o resultado disso? Uma combinação genética que nunca existiu antes. É a matéria-prima para a evolução. Esse momento, com os cromossomos homólogos ali perfeitamente alinhados, que a troca de pedaços de DNA realmente acontece, criando as combinações genéticas únicas. Ok, avançando para a metáfase 1. Aqui a diferença para a mitose é gritante. Na meiose, os pares de cromossomos homólogos, um que veio do pai e um que veio da mãe, eles ficam alinhados lado a lado, formando uma placa dupla no meio da célula. Já na mitose, não, eles formam uma fila única, uma fila indiana. E na anáfase 1, a diferença continua. A célula separa os cromossomos homólogos inteiros, um para cada lado. Pensa assim, é a separação dos casais. Na mitose, o que se separa são as irmãs, as cromátides irmãs, que são as duas metades idênticas de um mesmo cromossomo. E é exatamente essa separação dos pares inteiros que torna essa divisão reducional. Depois de toda essa complexidade da primeira divisão, a segunda parte, a meiose 2, essa vai parecer bem mais familiar. A melhor forma de pensar na meiose segundo é essa. É basicamente uma mitose acontecendo ao mesmo tempo nas duas células que acabaram de se formar. As regras do jogo, os movimentos dos cromossomos, é tudo praticamente igual à mitose que a gente já conhece. A semelhança é bem clara, né? Na metáfase 2, os cromossomos formam aquela fila única, igualzinho na mitose. E na anáfase 2, finalmente as cromátides irmãs se separam. Um processo idêntico ao que acontece na mitose. Simples assim. Certo, então, depois dessas duas grandes divisões, o que a gente tem no final? Qual é o produto de todo esse processo? O resultado final? 4. A partir de uma única célula diploide, o processo todo gera 4 células haploides. E o mais incrível é que, por causa daquela mistura que aconteceu lá no crossing over, na prófase 1, nenhuma dessas 4 células é geneticamente igual à outra. São 4 versões únicas.
E só para ter uma ideia da escala disso tudo, pensa nesse fato impressionante. Em uma única ejaculação, podem ser liberados até 300 milhões de espermatozoides. E a meiose garante que desses 300 milhões, não exista um sequer que seja geneticamente idêntico ao outro. É a diversidade numa escala massiva. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Esse embaralhamento genético constante, que acontece geração após geração, isso não é só um detalhe biológico, né? É o motor da variação. É a matéria-prima que permite a evolução acontecer. Então, o que isso realmente significa para a resiliência e para a incrível capacidade de adaptação da vida no nosso planeta? Fica aí a reflexão. Se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima!